A Bíblia declara que quem planta chorando, colherá com alegria. Eu desejo que sua colheita hoje seja celebrada, abençoada e multiplicada. Desejo também um ótimo dia e uma ótima reflexão. Nosso texto hoje está em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Hoje nós vamos tratar de um assunto difícil, que é como tratar a ofensa de um irmão. Nós sabemos que conflitos, eles acontecem, eles surgem, eles aparecem em todos os lugares e também em todos os nossos relacionamentos. Pode sim acontecer conflitos. E Jesus então traz uma palavra certeira, abençoadora e generosa de como resolver conflitos entre irmãos. E o texto está em Mateus 18:15, como eu já falei, até o versículo 19, que diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. O conflito é inevitável, como eu já falei anteriormente, especialmente quando nos relacionamos, seja na igreja, na família, e todos nós temos relacionamentos. É humanamente impossível viver em harmonia total com os outros o tempo todo. Jesus disse a seus discípulos como resolver disputas entre os crentes. Eu acabei de citar o texto e nós temos aqui uma boa direção, temos uma boa orientação do Senhor de que maneira nós podemos sim resolver as pendências, as dificuldades, os conflitos. Paulo também resolveu o conflito com João Marcos, que havia se desenvolvido entre a primeira e a segunda viagem missionária. Esse registro está em Atos 15, do 36 ao 41. João alertou os cristãos a não odiarem uns aos outros em 1 João 4, 20 a 21. A Bíblia oferece vários passos para resolver conflitos e desfazer desentendimentos entre pessoas. As Escrituras admoestam o crente a encarar o conflito, saber da sua existência e aceitar o seu impacto. Cristo aconselhou seus discípulos a ir imediatamente e diretamente até a pessoa e discutir a ofensa cometida, quando ele vai dizer no versículo 15 do texto citado: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Caso não seja resolvido, outras pessoas deverão ser solicitadas para mediar o conflito e resolver a ofensa entre o ofendido e o ofensor. A Escritura também instrui o crente a resolver o conflito com o perdão, colocar o desentendimento para trás e prosseguir em harmonia assim que ele tenha sido resolvido. Aqui em Filipenses, capítulo 4, de 2 a 7, ele vai trazer uma realidade lá do primeiro século, um conflito muito grande entre Evódia e Sintique, que foram encorajadas a substituir a sua amargura por gentileza e viver em harmonia pacífica
regozijando-se no Senhor. Esse texto eu faço questão de ler porque um dos motivos pelo qual eu amo a Bíblia é porque ela não esconde os problemas, os conflitos, as guerras. A Bíblia também não esconde os pecados dos seus líderes e a forma generosa como o Senhor tem nos acolhido ao longo de toda a história da humanidade. Essa situação que realmente Deus sempre está nos dando uma nova oportunidade para que nós possamos, sim, continuarmos caminhando lado a lado com Ele. Filipenses 4, do 2 até o versículo 7, diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus nosso Senhor. Uma palavra preciosa, em que nós vamos encontrar aqui duas mulheres que se desentenderam ali na igreja, e Paulo então faz agora um apelo para que haja uma mediação e que a paz seja restabelecida e o bom andamento do evangelho, e que todos possam ter essa chance de resolver o seu conflito com a ajuda de Deus. A Escritura encoraja o crente a ir além do conflito. Paulo resolveu o ressentimento contra Marcos e procurou oportunidades de trabalhar com ele no ministério. Jesus lembrou os fariseus dos maiores dos mandamentos: amar ao Senhor e amar o seu próximo como a si mesmo, como diz Mateus 22, do 37 a 40. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em harmonia. Os cristãos devem resolver o conflito com outras pessoas, substituindo a discórdia pelo amor. A ênfase não é punitiva, mas redentora. Esse texto de hoje é um texto que mexe profundamente com as nossas vidas, porque diariamente nós podemos ter que enfrentar conflitos. E aqui é apenas uma forma que a Bíblia traz para nos ensinar. Primeira coisa, se você tem um conflito com alguém, procure essa pessoa a sós. Porque pode ser que na conversa, no entendimento, haja uma restauração profunda ou não. E aí o texto vai dizer que se não houver, precisa se chamar mais outras pessoas para que essas pessoas também possam intermediar esse conflito. Como o texto vai nos dizer, leva irmãos da igreja, não é, para que possa sim ser encontrado uma saída para esse problema. O texto vai estar dizendo assim: leva consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar, o assunto é difícil, porém necessário sermos especialistas em resolver desentendimentos e conflitos. Podemos sim ser bênção nessas resoluções diárias de pessoas à nossa volta e restabelecermos a paz, a harmonia, o amor, o perdão e termos um mundo mais fraterno e amoroso. Isso passa pelas nossas mãos e hoje é um dia sim para restabelecermos a paz, o entendimento e a amizade entre todos à nossa volta. Um grande abraço da pastora Betinha e que Deus nos abençoe. Amém.